aperta o coração e manda para os amigos um direct. Vamos, gente, meditar um pouco para aqueles que você acha que vai gostar da nossa frequência de energia. Porque, claro, uma das primeiras leis básicas para você viver bem com o relacionamento é entender o seguinte: nunca alguém vai atingir um lugar de ser amado por todo mundo. Nunca, nunca. Nunca uma pessoa vai conseguir um lugar que fala todos amam. Nunca. Nenhum. Ah, mas todo mundo ama Deus. Não, tem uns que adoram Satanás. Então, não existe unanimidade. Porque a primeira coisa, querer agradar todo mundo, né? Querer ser amado por todo mundo, querer amar todo mundo. Não existe essa unanimidade. Então, fica tranquilo. Oi, Bia! Oi, Sérgio! Tudo bem? Michele? Olha, quem chega tem que apertar os coraçõezinhos e mandar um aviãozinho desse direct aí para os amigos. Pra gente fazer uma... Oi, Isabela! Pra gente fazer uma viagem para esse universo da conexão. Conexão. Conexão, isso, coraçõezinhos subindo. Muito bem. Oi, Reis. Oi. Muito bem. Ingrid, seja bem-vinda. Muito bem. Eu vi bastante coração, então eu vou começar a falar, hein? Tô vendo coração. Isso! Ai, adoro. É isso que eu penso, porque como o universo é mental, uma das primeiras leis das leis herméticas, né? Tudo é mental, né? O universo inteiro está manifestando em ondas. E a única onda capaz de mudar tudo é o amor, né, Paulo? Tava te esperando, Paulo. Eu já consegui conectar e preciso da energia de todo mundo para não travar, hein? Por isso eu deixei hoje só o Instagram, o pessoal do Facebook que vai ficar com saudade, mas depois eu quero ver se eu baixo lá para eles, tá? Eu dou preferência aqui no Instagram para vocês, para a gente estar conectado. Muito bem. Graças, Paulo. Ontem travou, né? E aí eu fiquei aqui no desespero tentando fazer de novo. Aí o Instagram deu assim, impossível. Várias tentativas. Eu falei, tá tudo bem. Porque é isso, né? O relacionamento. Então, vamos falar do relacionamento, que é uma base muito importante para a vida. Porque por mais o estado caótico que seja fora, a gente tem um grande desafio aqui na Terra para poder vencer. E esse desafio é o nosso desafio pessoal. Então, vencer o nosso desafio pessoal, ele é a base para o nosso desenvolvimento. E aí é onde entra o relacionamento. Então, o relacionamento, ele parte do que em primeiro lugar, né? Para eu me relacionar com o outro. Então, a gente pode ter esse assunto sobre várias perspectivas. Mas eu, como uma cosmóloga, certo? Quero desenvolver em você uma cosmovisão, um entendimento espiritual da sua existência aqui na Terra. Então a gente parte da percepção que o relacionamento, eu me relacionar com o outro, quando eu vou me relacionar com o outro, esse outro primeiro, ele acontece comigo mesmo. Por quê? Porque para eu olhar para o outro, estão vendo? Eu vou utilizar uma lente. Essa lente é pessoal. Que lente é essa? Essa lente está relacionada com tudo aquilo que diz respeito à minha história, que diz respeito à minha vida, que está impresso, programado nos meus códigos internos. Então, essa primeira coisa, nós partimos do ponto que a cosmologia energética, que é o estudo que eu trago para vocês, a gente parte da premissa que o eu, a alma, a consciência veio do grande mistério, porém escolheu a família para construir o seu veículo. O seu veículo tem 5 corpos, número 5, e hoje é 5, dos 5, a soma toda dá 5. Por que o 5 ele é tão importante? Porque os 5 representam o ponto de equilíbrio do homem com o meio, com o universo. Então, ou seja, eu sou a consciência que tem um veículo de 5 corpos. E a consciência o que é? Eu consciente de quem eu sou, manejar esse poder
dos meus 5 corpos aqui na Terra. Então, imagine que os 5 corpos são um veículo só. Então, é um veículo. Uma mão tem 5 dedos, então o meu veículo tem 5 corpos. E que eu, como consciência, estou aqui como motorista. Então, o eu está para o veículo, como o motorista está para o veículo. Tá? Então, eu sou o motorista desse veículo. Isso é importante. Então, eu sou o motorista desse veículo. Esse veículo que eu tenho, ele forma o quê? O meu campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? É o campo elétrico. Um campo que vão ter ondas elétricas, ou seja, que vêm dos processos do pensamento, e ondas magnéticas que vêm do coração. Então, quando eu falo que esse veículo, ele gera um campo eletromagnético, então ele vai mandar eletricidade e magnetismo no grande tecido da vida, no grande campo ao redor. Então, eu que estou aqui, nesse campo, eu tenho lentes. Então, esses 5 corpos, eles vão representar minhas lentes pessoais de interpretar o mundo, de atrair ou de repelir o que está ao redor. Então, isso significa que, para eu me relacionar com o outro de verdade, eu preciso ter minhas lentes muito transparentes, muito limpa, porque senão eu vou me relacionar com o outro, mas o que eu vou ver primeiro são os aspectos da minha própria lente, ou seja, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto refletido no meu campo. Então, quando eu olho para o outro, eu tenho uma perspectiva do outro segundo as minhas necessidades. Quando eu atraio o outro, eu vou ter uma perspectiva segundo as minhas necessidades internas. E quando eu começo a me relacionar com o outro, eu começo a esbarrar nas minhas dificuldades internas. Isso porque então? Porque eu projetei no outro aquilo que estava dentro de mim. Em primeiro lugar. Então, quando eu falo que esse campo elétrico e magnético, ele vai atrair, e vai acabar atraindo pessoas de acordo com a sua história, como eu contei ontem. Então, eu tinha um desequilíbrio interno aqui, eu vou atrair uma pessoa que vai criar o cenário necessário para a manifestação desse desequilíbrio. Se eu não arrumar o meu campo que emite essas influências, eu vou continuar atraindo pessoas para construir aquele padrão, ou não atraindo, ou repelindo as pessoas também, né? Também repelindo, não vou ter ninguém, porque eu vou estar dentro daquele padrão. Qual padrão que é esse? Qual que é o padrão que eu desenvolvi, que eu tenho interno dentro de mim? Então, eu falei ontem, para fazer esse convite, eu usei 3 imagens que, para mim, ele é o princípio fundamental dentro dos meus estudos com relação à capacidade que a gente tem de relacionar com o outro e o mundo caótico que nós criamos através do relacionamento. Eu coloquei uma imagem do eu feminino, eu coloquei uma imagem do eu masculino e coloquei uma imagem eu criança, que é a minha criança interior. Então, aqui eu tenho uma trindade, né? Esse primeiro é o ponto do relacionamento interno. Então, antes de eu me relacionar com alguém, eu preciso me perguntar, eu já consigo relacionar comigo? Ou eu estou buscando um relacionamento para me fazer feliz, para me entender, para realizar os meus sonhos de vida, sabe? Poxa, isso é responsabilidade sua. Te fazer feliz é responsabilidade sua, realizar seus sonhos de vida é responsabilidade sua, não é responsabilidade do outro. Quando você vai buscar outro, você tem que estar pronto para o amor. Pronto para o amor é você ter alinhado essas 3 bases principais da trindade, que é esse triângulo dentro de você, e você, ser espiritual, estar consciente no seu veículo, dos seus dramas, para você poder realmente se relacionar com o outro. Porque, do contrário, você vai ficar preso numa malha ilusória. Que malha é essa? É a malha que você projeta e atrai de fora para relacionar com você pessoas que vão criar o cenário propício ao seu campo interno. Ou então solidão, não vai atrair, vai repelir todas as pessoas, porque tem que construir o seu campo. E o seu campo está o quê? Formatado num programa de solidão,
num programa de mesquinhez, num programa de luta, de briga? Qual que é o programa que está instalado dentro de você? Então, quando eu falo que esse veículo energético que nós temos, é quando eu me reconheço parte do divino, ser imortal, poderoso, mas eu tenho um veículo. Também esse veículo que eu estou usando para falar com vocês aqui, ele é um veículo orgânico, ele é um veículo que tem um corpo emocional, ele tem um corpo mental, ele tem um corpo astral, e ele tem um corpo energético com as informações que vieram desde a gestação. Esse corpo energético é o que vai fluir por fora nesse campo, que eu vou pegar as experiências do meu pai e da minha mãe, que é o primeiro campo de gênero que eu absorvi, e eu vou receber as energias deles para compor o meu campo e vou absorver essas informações de forma consciente e inconsciente e preencher o meu banco interno com isso, e isso vai formatar minha lente. E a hora que formatar minha lente, eu vou olhar para o mundo e vou olhar, vou atrair ou vou repelir situações para poder gerar aquele cenário, para que eu, diante daquele cenário, tenha a oportunidade de crescer. Então o outro vai acabar sendo essa oportunidade. E é claro que isso vai ter esse embate. Você vai ter um embate, uma briga com o outro o tempo inteiro, porque o teu ego vai estar disputando ali uma situação que você criou na sua cabeça. Porque tudo foi criado na sua cabeça. É a primeira lei do hermetismo. Lembra? Primeira lei, tudo é mental. Então tudo começou a ser criado a partir dessa estrutura. E tudo dessa criação, ela está na relação do gênero, que é o primeiro lugar. O que é a relação de gênero? Que é uma das leis do hermetismo que eu contei para vocês. É o quê? Tudo está submetido à relação de gênero. A relação de gênero não tem a ver com a sexualidade, mas ela tem a ver com o princípio masculino e feminino das duas energias em harmonia. É o yin e yang que a gente vê, né? Os orientais traduziram essa lei que é muito anterior aos orientais. Quando você vê o Tao ou yin e yang, você pensa o masculino no feminino e o feminino no masculino. Mas esse símbolo ele vem retratar, na verdade, uma lei antiguíssima, que é a lei do hermetismo, que tudo é o gênero. Tudo tem a lei do gênero. Então, o que significa isso? Significa que, primeiro, dentro de você, você precisa equilibrar o seu gênero feminino com o seu gênero masculino. E foi o que eu contei ontem com relação ao desequilíbrio que eu tinha dentro do meu gênero. Meu gênero masculino era muito mais valorizado que o meu gênero feminino. E isso refletiu no meu relacionamento, no meu comportamento, no meu pensamento, no meu sentimento, porque eu não aceitava a energia feminina dentro de mim. Obviamente só queria colocar o masculino, e aqui já começou o desequilíbrio, certo? Quantas vezes dentro da relação que você vai ter com o outro, você vai espelhar o que está dentro de você. Se eu sou uma mulher e nego a energia feminina dentro de mim, fico só com a energia masculina, aqui já começou o primeiro desequilíbrio. Aqui já começou o primeiro ponto da balança. Se ao contrário, também, se eu nego a energia do masculino, eu também estou nesse ponto de desequilíbrio. E se eu encontro a harmonia entre os gêneros dentro de mim, certo? A minha energia masculina e feminina. Então você vê os homens foram lambidos assim, né, por uma situação que vem rolando no tempo, que formou essa masculinidade tóxica. Então eu tenho um pouco de preguiça do feminismo, porque às vezes o feminismo está só massacrando o homem. E eu vejo o homem tão vítima como a mulher, porque eu vejo a situação de conflito dentro do respeito à lei do gênero. Então o homem que é masculino, ele não podia desenvolver a energia feminina dele, porque desenvolver a energia feminina dentro dele é virar gay, é frouxo, chorou. Só que o homem sem a energia feminina dentro dele, ele não consegue acessar a sua sensibilidade, ele não consegue acessar o seu campo intuitivo, maleável, sabe? E saber lidar com a instabilidade, porque o feminino é isso, o feminino é um fluxo, enquanto a energia masculina, ela é estrutura. Então o fluxo que estrutura faz parte do universo. Então isso significa o quê? Primeiro ponto do relacionamento é unir a energia feminina
com a energia masculina, independente da opção sexual. Se isso acontecer de um casal hétero ou um casal homo, tanto homem como mulher, eles vão ter o mesmo conflito de gênero se eles não organizarem isso dentro deles. Primeiro dentro do indivíduo, para que ele esteja pronto para se relacionar de fato. Senão ele não vai conseguir se relacionar, porque ele vai estar sempre no lugar equivocado, o lugar equivocado dentro do seu equilíbrio. E quem que é a primeira referência de masculino e feminino que você recebe quando está na barriga? Seu pai e sua mãe. Então você nunca viu seu pai e sua mãe se abraçarem, se beijarem? Exemplo. Então na sua cabeça, e aí construiu ou o homem mais forte, ou a mulher fraca, ou a mulher é forte, ou o homem é fraco, seja lá o que você recebeu de influência, na lei do gênero inicial, quando você absorveu essa informação, automaticamente ela vai ser o padrão inicial que foi registrado quando você estava na barriga. Ah, mas já passou muito tempo, Max, eu cresci. Lê do engano. Você é uma linha contínua, refletindo as suas influências desde o seu primeiro momento de respiração aqui. Toda a sua história está contida. Ah, mas eu fugi de casa, não falo com meus pais há anos. Lê do engano, irmãozinho. Da mesma forma, onde quer que você vá, você leva o seu DNA, você leva o registro das suas emoções, você leva o registro das crenças mentais. E se você estiver fugindo, estiver na negação, pior ainda. Entendeu? Aí você pode só negar. Uma vez eu encontrei uma pessoa que falou assim, eu nego meus relacionamentos. Já vi que relacionamento é tão difícil que eu escolhi, então, não ter relacionamento e negar ele. Eu falei, mas igual você está fazendo a mesma coisa. Ao negar o relacionamento, você se mantém nesse lugar, aprisionado a essa dor da onde? Da sua criança interior. Então, por que a sua memória vai vir lá de trás? Vai vir lá do passado? Vai vir lá do momento do útero? Do primeiro momento da fecundação do seu pai e de sua mãe, aquele primeiro momento já foi impresso, porque naquele momento que fecundou, ali o óvulo foi fecundado, naquele momento é porque o espírito fecundou aquela família e aquele campo atraiu o primeiro núcleo de energia. Ali tem a primeira informação sobre o gênero. E sabe onde que ela está? Ela está em toda a sua construção. E se você não identificar, você vai ser um mero repetidor dessa situação ao longo da sua vida. E você vai transformar, vai atrair ou vai repelir relações que estejam nesse estado caótico. Por quê? Porque você precisa aprender. Como eu disse, ser um aprendiz na vida é a única saída. Desculpa. Ser um aprendiz na vida é a única saída para você transcender os seus padrões. Senão você não vai transcender os seus padrões. Eles vão repetir. Eles vão repetir. Eles vão repetir de novo, porque eles estão na base da construção do seu veículo. E quem que é esse terceiro ponto que vai repetir? A criança. A criança interior. Se a sua criança interior está ferida com o pai ou a mãe que nunca se abraçaram, você na sua vida adulta, quando alguém abraçar você, você está num relacionamento, e quando essa pessoa te abraçar, você vai sentir o seu corpo fazendo... Como assim? Mas eu quero ser abraçada, Max, eu quero carinho. Mas se você tem essa memória, você vai sentir, porque a sua memória emocional vai repelir, igual sua mãe repeliu o seu pai. Porque memória está ali, naquele lugar. E isso faz parte de qual parte nessa trindade? Da sua criança interior. A sua criança ainda está ferida. A sua criança ainda está repetindo os mesmos elementos de sua formação que ela absorveu, segundo todo o seu histórico. Ela ainda não cresceu. Essa trindade tem que crescer. Quer se relacionar bem com o outro? Então você precisa relacionar o seu eu feminino com o seu eu masculino e cuidar da sua criança interior. Sabe, tirar a sua criança interior do estado da ferida. Se você nunca viu seu pai e sua mãe se beijarem, abraçarem, todos os dias da sua vida, todas as noites antes de dormir, você deve dar um comando. Nessa noite já sonhar com você sendo capaz de atingir o contato, o abraço, a sutileza, porque isso é evolução para você, porque repetir a frieza dos seus pais não é uma liberdade, não é uma atuação de autonomia, é uma repetição de padrão. E ele vai estar aí no campo de energia, ele vai estar aí no campo astral, ele vai estar aí no campo mental, ele vai estar aí impresso no campo emocional e no campo físico. E tudo isso refletindo, atraindo situações e pessoas para compor aquele cenário.
E aí você fica presa num cenário. Isso realmente é uma prisão. Eu quero sair da prisão dos relacionamentos porque eu vou refletir isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não suporto meu filho gay, porque ele é gay. Isso aconteceu uma vez eu com um paciente. Eu falava, Max, eu não suporto meu filho ter escolhido ser gay. Toda empresa que eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar com uma pessoa gay, ou seja, ou mulher ou homem. Eu tenho que lidar com isso. E às vezes são superiores a mim. E eu não posso fazer nada, eu tenho que lidar com isso o tempo inteiro. Então, de novo, poxa, ele está refletindo o quê? No relacionamento com o filho. A não aceitação daquele filho ter um gênero, né, mais acerbado que o outro, ele então não pôde trabalhar e ajudá-lo no equilíbrio desse gênero. O que eu digo de novo, não tem a ver com opção sexual. Você optou por ser mulher e estar com mulher, igualmente a sua energia feminina e masculina tem que se equilibrar, porque faz parte da lei do universo. A lei do gênero está em tudo. E ela precisa estar equilibrada. E para fazer o princípio da família, esse equilíbrio é a criança interior amparada aí. Senão você vai ser um adulto ferido, com a criança ferida. Aí você cria aquela casca grossa. E aquela casca grossa vai te colocar naquele movimento repetitivo constantemente. Mas eu tenho o direito de me separar e buscar um outro relacionamento? Claro que você tem, mas você já aprendeu com esse? Porque senão você vai procurar um relacionamento igual, porque é você que está atraindo. Você ainda está achando que tem um Deus que manda coisa boa para você? Você está achando que tem um Deus que tira as coisas de você? Você está achando que existe um Deus, esse Deus que os homens criaram, um Deus tão humano, tão pequeno, tão vingativo, inclusive ele tem um formato humano. Você acredita que é ele que está governando tudo ainda, irmãozinho? Não. Vamos estudar então, vamos estudar o vácuo quântico, física quântica, princípios herméticos, vamos estudar o esoterismo, vamos estudar o princípio da vida, vamos sair das crenças que foram colocadas para embutir na sua cabeça o mundo real. E hoje a gente tem, por exemplo, no Conto de Fadas, quando fala que lá está a princesa no castelo e vem o príncipe para salvar. Se a gente fizer uma leitura no formato, né, você vai ter um formato de entendimento materialista, se eu fizer uma leitura materialista, a gente vai ter o resultado disso na percepção inconsciente das pessoas, sabe? Todo mundo, a princesa esperando que o príncipe lhe salve. Mas na visão filosófica, essa princesa esperando esse príncipe é o princípio do gênero, é a união, sabe, dessas duas partes para que você possa ser uma pessoa inteira. Irmão, se você não é uma pessoa inteira, como é que você pode relacionar? Você quer que o outro te complete? Você quer que o outro venha tampar sua panela? Venha ser o chinelo para te calçar o seu pé? Como é que o outro vai servir para você? O outro só serve para você para ser um cenário para o seu desenvolvimento. Porque antes de você ver o outro, as suas lentes vai mostrar quem é você. E por isso ontem, quando eu falava sobre quando eu vivi os dramas na família e eu tive uma visão, né? Tava lá meu pai brigando com a minha mãe naquele estado de violência, eu era pequena vendo aquele estado de violência, e eu pedi para um anjo, né? Falava assim, porque eu me conectava muito com anjos, né? Com os invisíveis. Por que as pessoas brigam assim? E eu vi uma imagem que eu só fui interpretar bem essa imagem no futuro, mas a imagem... Eu tenho muitas imagens que eu via quando eu saía do corpo e eles me mostravam as imagens. As imagens são muito fortes. Eu vejo que as imagens falam muito mais que as palavras. As palavras se perdem, né? Na interpretação, no julgamento, na decodificação. Mas a imagem era assim. E eu vou concluir isso para vocês aqui. 2 pedras brutas num salão branco. Então ele fala, a primeira fase do relacionamento é a paixão. A paixão é quando tudo infla, é o vermelho. Aí as pedras estavam paradas, falou, primeiro é o paixão. Aí elas começam a flutuar. E a paixão, quando você está apaixonado, você fica entusiasmado, vermelho, cheio de tesão, vontade. Você está apaixonado, você nem vê o defeito do outro, porque você, ao estar apaixonado, você está com tanta expectativa que o outro veio para solucionar o seu buraco, que você infla. Você se mostra mais bonito, mais entusiasmado, arruma sua melhor roupa para encontrar, tem boas palavras, passa o seu perfume, porque você quer encantar. Então, a primeira fase aqui do relacionamento é o encantamento, tá?
Depois que encantou, entra numa segunda fase. A segunda fase do relacionamento é o embate, porque aí muda a música e vai a velocidade. Já encantou, já estamos então relacionando, então agora vamos começar a aparar nossas arestas. Eu penso de um jeito, você pensa de um outro, eu quero uma coisa, você quer outra, e aí nós temos que aprender a negociar, porque senão nós vamos começar a entrar num conflito. Porque nesse momento somos duas pedras brutas refletindo a nossa criança ferida, o nosso desequilíbrio entre o masculino e o feminino, o nosso desejo de ego, de competição, de dor, de sofrimento, enquanto isso está quebrando, ó. Tá vendo que tá quebrando aqui? Tá quebrando? O que é isso ao lapidar arestas? Vai criando feridas, vai machucando. Nesse estágio, eu posso sentir vítima ou vilão na situação e a relação serve para ferir, para machucar, para destruir o outro. Aí, nesse momento, você pode separar, não quero isso, e vou buscar um novo relacionamento. Eu vou procurar alguém à minha altura, vou procurar alguém que me ame, alguém que me respeite, alguém que goste de mim. Saio ferido com isso, guardo essas feridas dentro do meu padrão e vou procurar uma outra pessoa, que daqui a pouco de novo começamos a nos encantar e depois entramos no conflito. Sabe uma coisa básica? Assim, eu vou encontrar com o namorado, eu tô toda linda, cheirosa. Depois que eu já tô vivendo com ele, já tô de pijama, de qualquer jeito, já não cuido mais de mim, porque eu não quero mais encantar. O encantamento é quase que uma armadilha, quase que uma armadilha para fazer o enlace, né? Bom, então meu mestre mostrava isso. Você pode estar ferido e sair das relações feridas, cheio de pedacinhos. Porém, se você insiste em olhar para você na hora da batida, e na hora que estiver batendo e desentendendo, ao invés de você culpar o outro, sabe aquela coisa? Eu vou apontar porque você, porque você, porque você. E na hora que eu faço isso, 3 dedos apontam para mim. Então, se você usar essa técnica de, peraí, para que mesmo que eu atraí essa pessoa desse jeito? Para que eu atraí essa situação? Qual que é o sentido dessa situação existir? O que eu preciso aprender, ancorar, desenvolver nessa situação? É saber impor limites? Ou é saber ser flexível? É saber ser amorosa? E ao invés de olhar para o outro e começar a condenar e fazer aqui meu cabo de guerra, meu ringue principal, eu olho para mim. Eu olho para as minhas memórias, eu olho para os meus padrões, eu olho para o que aquilo ali representa de verdade para mim, para que eu possa relacionar com essa pessoa e aprender. E aí cada aresta que quebra não é uma ferida mais, é uma aresta quebrada, estamos aparando as arestas. Arestas são coisas do ego, da matéria, das memórias, porque na hora que você entra no relacionamento, você vai entrar no acordo. Acordo, negociação, olhar interno. O que é acordo? Acordo vem do princípio de acordes. Quando você faz os acordes, são os acordes do coração. Então, para eu poder fazer um acordo com a outra pessoa, eu primeiro preciso fazer um acordo comigo. Como é que está o meu macho, minha fêmea e minha criança? Eu estou refletindo isso e quero que venha um salvador? Ou eu salvei o meu macho, minha fêmea e minha criança e eu estou pronta para aparar as arestas, para permitir que o outro seja o que ele é, para aprender com o outro e atingir a alta frequência do amor incondicional. O que é amor incondicional? A permissão e o respeito para que o outro seja diferente de você. E nesse respeito, aprender nessa relação o princípio dessa frequência. E de tanto bater, de tanto lapidar e quebrar as arestas, chegar no lugar onde vai descobrir a essência de cada um. Porque quebrou o ego, quebrou os padrões negativos e se transformaram ambos em cristal, em diamantes. Ah, mas o outro não quis, porque no lapidar do tempo, só eu olhei para mim, mas o outro não quis, Max, fazer nada, só um basta. Você basta na sua vida,
Por quê? Porque você, ao trabalhar e ao utilizar essa situação para se trabalhar e eliminar os seus padrões, você vai se transformar nessa pedra linda. E você transformando nessa pedra linda, poderá decidir um momento que essa relação não basta mais para você e estará pronta para uma outra relação, porque você aprendeu com aquela relação. Se você tinha que aprender a amar, a ser gentil, a ser amorosa, você aprendeu isso. E você agora, nesse outro estado, vai vibrar e aí sim poderá atrair uma outra pessoa para esse padrão de frequência. Poderá chegar os dois. E poderão estar juntos, ainda dois diamantes lapidados com o tempo, que acordaram, tomaram consciência de si. Poderá chegar um e o outro ainda até sair ferido, falar, e sair cheio de vítima, porque ela, porque ela, porque ela. Puxa, eu tenho tantos casos para contar para vocês em 30 anos de história que esses minutinhos que tá aqui não dá para eu contar, casos assim impressionantes de pessoas que eu peguei no trabalho e que estavam no conflito. Um caso assim rapidinho, que era a mulher com o homem, foi passado por uma amiga que era psicóloga, ela ia deixar de atender e ela me passou o caso, que já fazia terapia, tinha 7 anos. Aí quando ela passou o caso, resumindo, ela falou, ai, mas a mulher é tão ótima, ela é tão bacana, mas o marido dela é um alcoólatra, ele que ferra a vida dela. Aí eu peguei esse resumo, que era o resumo como a colega estava passando. Na primeira consulta, a mulher já vinha toda, nem porque ele, pá. Eu falei, olha, ele não está aqui, tá? Não. Então nós vamos começar agora por você, que você tem 7 anos que você faz psicologia, psicanálise convencional. Vamos fazer uma coisa diferente? Aqui a gente trabalha para autonomia e autogestão. Primeiro você olha para você. Qual é a parte dentro de você que tem que desenvolver? Porque se ele é um alcoólatra, ele faz isso e isso, o que é que tem que ser desenvolvido aqui? E aí começamos então a desenvolver parte por parte, até que ela se transformou nisso aqui. Quando ela transformou nisso daqui, ela simplesmente desapegou, olha, não tinha mais liga. Sim, separou. Quando separou, ela foi buscar a vida dela aqui. Esse homem veio aqui desesperado atrás de mim e falou, Max, claro que no decorrer desse caminho ela ofereceu fazer um tratamento com a Max e tal. Aí depois que passou isso aqui, ele veio, Max, por favor, faz ela voltar para mim, porque eu juro que eu vou parar de beber. Eu falo, não posso fazer, eu não tenho responsabilidade sobre ela ir ou se ela não ir, isso é uma escolha dela. Não, mas por favor, faz ela voltar para me dar uma chance. Falei, quantos anos você ficou casado com ela? 20? Nesses 20 anos você não teve bastante chance? Não, mas eu quero uma agora, porque eu preciso dela para parar de beber. Falei, não, ela estava do seu lado 20 anos, você continuava bebendo, agredindo e fazendo tudo isso. Max, por favor, me ajuda. Sim, eu te ajudo. Então eu te digo uma coisa. Começa a cuidar de você. Tá vendo seus dentes podres? Tá vendo sua barriga enorme? Tá vendo que você não tem dinheiro? Vai entrar pro ar, você vai se tratar, vai se cuidar. Amanhã, quando você tiver burilado em você e transformado você num diamante saído do bruto, encontrado sua luz, quem sabe o próprio universo vai unir vocês. Essa é a única saída. Bom, claro que ele achou difícil esse caminho, porque ele precisava do outro, e às vezes olhar para dentro de si dá muito trabalho. Ele continuou bebendo e levando a vida dele. Porém, esta mudou o seu padrão de frequência. Saiu do lugar daquela ali, encontrou outros relacionamentos que estavam já de acordo com o seu padrão. Então, quando eu olho para dentro de mim e olho meu gênero, meu masculino e meu feminino e minha criança interior já estão prontas para amar, essa pessoa grita demais. Então, você precisa de aprender flexibilidade? Precisa de aprender a falar mais baixo? Porque você briga, ele briga, ele grita, eu grito com ele e a gente entra. Então, você vai aprender o quê? O que isso está refletindo o cenário da sua criança interior? É aqui que você vai ter a chance de descobrir. E isso é para todos os relacionamentos. É todos os relacionamentos. Porque mesmo que você não queira, você vai fazer isso. Tem outro quadro que eu lembrei que agora é muito interessante, de uma garota que brigava muito com o pai dela. Eu ia brigando com o pai. O pai era muito careta e tudo. E ela foi escolher e falou assim, nossa, eu quero um homem totalmente diferente disso. Então ela ia para a festa de rock. Então ela falou assim, não, eu vou conseguir aqui, no lugar de rock, encontrar alguém que tem tudo a ver. Bom, um dia numa festa ela conheceu o João, um nome hipotético aqui para vocês, conheceu o João, lá na festa de rock e tudo, para lá e se apaixonaram, ela e o João apaixonaram e entraram no encantamento, certo?
Daqui a pouco eles entraram, ela engravidou rapidamente e casou. Quando ela casou com ele, ela descobriu que o João era parecido com o pai dela. Voltando à cena. Esse João nunca foi numa festa de rock. O primo Pedro insistiu para que ele fosse um dia na festa de rock. A hora que ele estava saindo, tá aí naquela festa com o primo falou, você tá muito careta, deixa eu vestir uma roupa legal aqui, veste essa camisa minha, que é a camisa de banda, você fica mais legal. E ele vestiu. E naquela noite ele conheceu ela. Só que ele odiava rock. Ele tinha ido com um primo a primeira vez. E o que ele gostava? De sertanejo, que nem o pai dela. De ver o Silvio Santos o dia inteiro no sofá, que nem o pai dela. E daqui a pouco estava ela casada com o pai dela. E ali começou a loucura de novo a refletir. Porque assim é a loucura de todos os relacionamentos. Porque até que você, irmãozinho, esteja transparente em você mesmo, sabe, que você esteja pronto para amar, que você tenha relacionado com você e com a sua criança, você não vai estar pronto para viver um relacionamento inteiro. Então, o relacionamento que você tiver, se você usar ele como uma perspectiva de evolução, que pode ser para ficar junto ou para separar, né? Claro, eu não só que tem que ficar junto a qualquer custo, mas eu digo, você já aprendeu nesse relacionamento o que você precisa aprender? Então, quando eu leio o mapa gestacional da pessoa, eu vejo o quê? Quais são os padrões que ela está acostumada a lidar? Qual que é a questão dela? Aqui, ó, você já desde a barriga da mamãe não recebeu a energia do afeto. Não sabe o que é amor, o que é abraçar. Por isso que hoje você é adulto aqui, não sabe abraçar o seu companheiro. Então você vai fazer o quê? Vai colocar a culpa nele, vai brigar com ele, porque ele, para você ter motivos para não abraçar. Mas o verdadeiro motivo é você. E quando você delegar a responsabilidade pro outro, irmãozinho, vai dar não. Sua vida vai ser um inferno, porque você é o poder. Você é a luz da sua vida. Você é a luz brilhante. O universo está sendo todo refletido por você, pelo que você pensa, pelo que você fala, pelo que você sente, pelas suas ações, pela sua criança interior, pelas suas memórias. Tudo isso é o campo eletromagnético que vai reverberar a situação ao redor. Tá pronto para atrair um relacionamento? Ou vai continuar sempre repetindo a mesma coisa? Porque se você não aprender, você vai repetir. Se você não aprender, você vai repetir. Se você não aprender, você vai repetir. Nós temos alguma pergunta aqui? Então, oiê. Que tipo de relacionamento você está traindo para sua vida? Oi, Luciana, não tinha pensado nisso? Perfeito, né, Robs? A Robs que me pediu para falar desse tema. Eu comecei ele ontem, mas era para falar hoje mesmo, né? Hoje a internet conseguiu deixar, olha, Poli. Sim, os pais são reprimidos também, os homens são reprimidos. Então essa coisa de achar que o homem tem privilégio, o homem não tem privilégio. O homem precisa também liberar o feminino dentro dele. Sabe, às vezes o homem vem sensível, mãe, o homem tá igual a mulher. A própria mulher fala, o homem tá igual a mulherzinha ali, tô sensível. Ei, gente, vamos fugir disso. Coraçãozinho. Vamos fugir disso, sair disso. Senão você não vai relacionar nunca com ninguém, porque não existe ninguém que vai satisfazer o seu ideal. Isso, Ingrid, você reage por causa dos seus pais, Gustavo. Max, como fica a questão do aborto nesse contexto? Aí o aborto nesse contexto, bom, ele fica um ser ainda vivo no plano energético, no campo que precisa ser incluído para ser liberado, né? Porque a partir do momento que você fecunda um ser, um casal fecunda um ser, abortou, só tirou desse campo. Então existem técnicas onde você inclui para você poder liberar esse ser, tá? Armadilha, essa foi boa, porque isso mesmo, é uma armadilha. Gente, uma armadilha, sabe por quê, Luciano? Eu vejo assim, ó, a pessoa tá gorda, velha, esquisita lá no casamento, toda infeliz com aquele casamento, viu lá mesmice. Você para, fica magra, vai pra academia. Ai, por que ela tá fazendo isso antes, meu Deus? Ai, porque não tinha que conquistar mais ninguém. Ai, que armadilha. Ai, Eduardo, eu também te amo, Eduardo. A cabeça tá fazendo um boom aí, que legal. Isso é bom, muito bom. Aperta o coração então para fazer um boom no coração.
E só esse dia. Vocês sentiram isso do relacionamento? Que coisa poderosa que é isso? Do relacionar-se, dessa força, né? E a gente vai criticar. E aí a diferença é assim, né? Eu tô 38 anos casada e claro que o meu relacionamento serviu para o meu crescimento, né? Queria ter aprendido isso há um tempo atrás, mas que bom que tá aprendendo agora. Ah, eu também, sabe, Gustavo? Eu fico muito feliz porque eu aprendi. Porque, na verdade, quando eu comecei a sacar isso, né? Eu casei com 18 anos. Até 28 eu queria separar todos os dias, eu queria matar ele, não conseguia separar, né? Aí com 28 anos, quando eu estava dentro do meu treinamento xamânico, foi que eu saquei isso, que eu vi, nossa, meu Deus, então eu vou refletir isso em qualquer um, então é comigo mesmo que eu tenho que resolver, é a minha mulher e meu macho, porque estava tudo desequilibrado, minha criança ferida. Cara, eu era uma armadilha terrível para a guerra. Então deu tempo de eu aprender, isso deu tempo de eu conectar com as minhas crianças, com os meus filhos, né? E hoje, depois de 38 anos casada, eu aprendi isso. Eu aprendi esse movimento. Então, assim, seu companheiro lapidou, eu falei, ele lapidou que ele lapidou por ele. Aquilo que me incomodava ainda continua, né? Tá lá, né? A toalha fica molhada em cima da cama, aí pega o copo para tomar a coca, deixa aqui, depois pega outro copo, deixa aqui, depois pega outro copo e deixa ali, sabe? Então aquele mesmo comportamento que eu ia vendo, que antes era assim, era fagulho, gatilho necessário para eu colocar a casa no chão, para eu derrubar as paredes, porque eu precisava de uma guerra, eu precisava da situação bélica. Eu comecei a encontrar alternativas, certo? Para isso. Claro que no meio do caminho eu fui fazendo de tudo que estava dentro do padrão, né? Fazendo de tudo. Mas depois eu falei, cara, não é ele, sou eu. O que é mais inteligente eu fazer aqui? Né? Ah, Mabel, como quebrar essa repetição? Mabel, você precisa entender o seu padrão. Você precisa primeiro entender seu masculino e seu feminino, com a referência que tem do seu pai e da sua mãe. E depois você vê a sua criança interior, quais são as informações que a sua criança interior está repetindo. E como é que você faz isso? Você faz isso, sabe como? Olhando aquilo que te incomoda, em primeiro lugar. O que te incomoda naquela pessoa? Que foi aqui quando eu falei. Ao invés de ficar brigando, eu vou olhar. Isso magoa por quê? O que em mim está promovendo isso? O que em mim eu tenho que aprender com isso? Qual a atitude que eu preciso tomar? Certo? Porque às vezes você tem que chegar nisso, né? Às vezes tem que chegar num ponto que eu cheguei assim, o cara passa, deixa a casa bagunçada, meu. Isso tem um problema dele, de ter sido filho de mamãe, de não ter aprendido, de ter uma masculinidade tóxica, de estar com o feminino dele reprimido. Tem toda a história, mas eu não sou terapeuta dele, não sou mãe dele. Eu tenho que saber encontrar o meu lugar nisso, né? Mas depois chegar numa balança assim, o que eu prefiro? Uma casa arrumada, estática, com tudo no lugar? Ou a possibilidade de transformar, né, tudo isso, ou essa bagunça que representa a existência do outro? Também é uma opção, né? Pergunta, Gustavo. Aconteceu tudo isso exatamente, muito bom. Tipo de relacionamento que atraímos também pode refletir o relacionamento com dinheiro. Claro, nosso dinheiro então, gente, é total. Sabe? Total. A gente pode falar depois, porque daqui a pouco eles vão me derrubar, justamente como que isso reflete no dinheiro, de você buscar, porque tá pessoas que estão ou te usando, ou você sendo usada para refletir tudo isso que está no seu sentimento. É total. Quando insistir e quando persistir? Então, Robs, essa é uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, se você está na teimosia e ainda não está... porque você conhece, eu já conheci casal que chegou aos 80 anos ainda se pegando, não aprendeu nada. Então o que acontece? Ele insistiu naquilo porque tinha medo, porque continuou no conflito, não aprendeu, não passou para o próximo estágio, tá? Mas tinha medo, a sociedade, o dinheiro da separação. Aí a insistência na teimosia continuou se ferindo e machucando, é terrível, terrível. Né? E persistir enquanto você está fazendo isso, você está persistindo na lapidação, né? Até chegar na pedra. Uma pedra bruta, ela pode chegar nisso daqui, ó, é sua essência. Então ninguém pode te fazer mal. A única pessoa que pode fazer mal é você. Max, mas em casos de violência, quando uma pessoa agride, então qual experiência você precisa aprender? Atitude você tem que tomar quando você atrai pessoas violentas? É saber dizer não, basta. Se amar, se defender. Tudo tem experiência. Porque senão você vai atrair outra pessoa violenta.
e outra pessoa violenta, porque com certeza seus pais tinham essa história ali, seus avós tinham essa história ali, seus bisavós tinham essa história ali, essa história está aí para trás. Então você tem que assumir e falar, eu sou ponta de lança, agora sou eu que decido. O que eu aprendo com isso? Aprendi, incorporei no meu campo de sabedoria, pronto, eu já estou ressonando outra coisa, porque todo o universo ao redor é o resultado da ressonância do que está dentro de mim. Entendeu? Ah, já te respondi, Gustavo? Aprender e nos ensinar e depois ensinar para o outro. A expressão do afeto para mim não tive na família. É isso, Robson? Então você não teve a expressão de afeto? Então tudo bem, então vai aprender agora. Que seu marido começar a falar a loucura dele e que você for para dar porrada, você lembra? Essa porrada é um padrão repetitivo. Aqui está a oportunidade que eu tenho de afagar. Aqui está a oportunidade que eu tenho de fazer diferente. Enquanto você não fizer diferente, você vai continuar, porque você se alimenta do embate. Por quê? Porque aquilo está na memória da criança. É a criança ferida que está lá ainda magoada, machucada. Então ela tem que estar refletindo aquilo. Por isso você reflete seu mapa gestacional. Por isso que o mapa energético vai te mostrar os seus padrões desde criança. E você lê aquilo e depois você vai evoluindo a partir desse ponto. Em todos os corpos. Tem que ter comportamento físico, comportamento emocional, comportamento mental, comportamento astral e comportamento energético. Você tem que alinhar os 5. Você tem um veículo, você tem que cuidar do sistema de direção, das rodas, combustível, tudo, elétrico, todos. Todos os sistemas têm que estar funcionando para o motorista, que é você sentar no veículo e falar, agora eu vou amar, agora eu vou viver. Senão sua vida é um caos, é um inferno. Aí seu marido é criança ferida até hoje. Então, seu marido é uma criança ferida que foi abandonada, não teve amor. Então, a chance que seu marido tem, talvez por isso, porque ninguém se atrai à toa, viu, gente? A atração é dupla, tá? Como diz o outro, cachorro não anda com cobra, tá? Então, um tá com o outro porque tem que estar. Se o seu marido é uma criança ferida, ainda não sabe, não tem ferramentas para melhorar a criança dele, se você é cura sua e você que já está no caminho, Robs, você vai ser a primeira no afago, calar, guardar sua bola, aprender a calar, acolher, vai ser a oportunidade de cura do outro. Olha que lindo isso, gente. Sei que pode ser um inferno, tá? Mas pode ser lindo. Gabriel, assumir nossa responsabilidade na desordem na qual a gente se queixa. Exatamente. Porque tudo volta para você mesmo. Né? É a sua oportunidade. Isso mesmo. Jaque concordou com Gabriel. Ai, lindo. Amo ver vocês interagindo. Isso Paulo diz. Seja o autor de sua própria história. Conheça-te a ti mesmo, Anice concluiu. E se você não se conhecer, você vai estar culpando o outro, né? Isso. Muito bem. Como desprender do que ficou no passado? Primeiro lugar, o que ficou no passado, ele ainda continua reverberando. E vai continuar reverberando até você aprender. Se você não aprender aqui, ó. Eu aprendi, tá? Preso, aprendi. Tá preso comigo. Eu aprendi com aquela lição alguma coisa importante. Quando eu aprendi, eu reciclo. Eu reciclo aquilo no outro lugar. Então aquilo vai continuar comigo, mas como um poder. Sabe? Como a gente fala no xamanismo, aquela cicatriz lembra aquela situação. Eu conto aquele golpe com orgulho. Foi quando eu venci aquela dor. Então, se você ainda está preso no passado, a dor está refletindo em você. É você que mantém a ferida aberta. Então, ainda não aprendeu? Precisa aprender. Riqueza, né, Flávia? É isso daí. Cosmo Leonora. Oi, Leonora. Muito bem. Deixa a casa bagunçada, então. Quero matar o bagunceiro do marido. Então, é aquilo, né? Prefere viver na solidão, da escassez, da frieza, do Como acalentar sua criança? Perguntou a Mabel. Primeiro, para acalentar sua criança, sabe o que você precisa, Mabel? Você precisa primeiro ver o masculino e o feminino, porque essa criança precisa de um pai e de uma mãe. É a trindade. Pai, mãe e filho, tá? Então, como é que está o seu gênero feminino? Seu gênero feminino é capaz de acolher? Como é que está o seu gênero masculino? Seu gênero masculino é capaz de assumir um compromisso, de botar um compromisso, uma regra e cumprir? Então, acolhimento com compromisso põe a criança, ensinar a criança a perdoar, fazendo ela aprender com as dores que aconteceu com ela. E acalentar a criança, respondi você, deixar a bagunça para a gente ser mais feliz.
Você tem a oportunidade de resolver a bagunça, você prefere o isolamento da tristeza. E se relacionar, cada um vai fazer do que dá conta. Ontem meus netos saíram, a casa estava toda arrumada. Meus netos saíram, eu parecia que tinha passado um furacão. Então tinha duas situações. Ou brigar que nem minha mãe, bater panela, xingar, deixar tudo bagunçado, que droga. Ou então, eu não quero ser como minha mãe. Ninguém queria ficar perto da minha mãe, porque ela só agia assim. Mas eu aprendi que a bagunça significa que passou alguém por ali. Que é a oportunidade de eu ensiná-los o valor das coisas. E ensinar e poder lidar com aquilo. Então que eu prefiro lavar tudo aquilo com a felicidade de ter tido os meus netos todos reunidos. Então estou lavando e estou limpando e dizendo, nossa, que delícia. Estavam todos vivos, bem e aqui brincando. Que riqueza. Eu lavo esse prato com a bênção que eu posso lavar. Tem água, tem sabão para lavar. Que bênção, que alegria, que felicidade. Isso é amor. Isso é acolhimento. É o equilíbrio do meu masculino com o meu feminino, com a minha criança. Mas se fosse no passado, do jeito que minha mãe e meu pai faziam, do que eu vivi, uau! A gente estava na Terceira Guerra Mundial agora. Ixi! Esse vírus aí não seria nada. A bomba dos Estados Unidos, da Rússia, seria nada. Eu estava já fazendo a bomba dentro de casa. Meu marido, às vezes, é meu terceiro filho. Sim, porque você tem uma necessidade de ser mãe, né? Opa, virei. Eu me perdi aqui. Opa, me perdi de novo. Sem querer aqui para pegar, eu fiz aqui o... Você está sendo mãe também, amiga. Então, tem que sair desse lugar, né? Então, permitir que o outro cresça. Certo? Então você tem que perguntar o quanto que eu preciso ser mãe, né? Como saber quando é hora de ir embora, Max? Quando você aprendeu tudo que você podia aprender com aquilo ali. Até saber dizer basta. Você não está indo pro birro, pro pirraça, porque está decepcionada, magoada, mas porque você virou um cristalzinho. Como não ter medo de repetir os padrões? Não precisa ter medo não, porque você vai repetir padrão. E para repetir padrão não é o problema. A questão é se o seu padrão é ruim ou bom. Eu tenho um padrão de riqueza. Comigo tudo acontece de bom. Por quê? Porque eu desenvolvi um padrão de luz, de amor. Então eu quero que ele se repita sempre. Não tenha medo dos padrões se repetirem, não. Que eles se repitam sim, certo? Mas que repitam padrões de alta frequência vibratória. Alessandra, te amo, querida. Oi, Mabel, você emocionou. Prefiro a bagunça dele do que o isolamento. É isso, amiga. Aprendeu direitinho. Muito bem. Meu pai me assumiu só aos 37 anos. Como faço para preparar o masculino que já não tive como referência? Está aí dentro de você. Você já sabe o que é a falta dele. Está aí agora. Porque o mesmo elemento que te causou dor, ele vai te trazer alegria. Muito bom, muito bom. Gente, 13:02. Eles vão me derrubar. Eu vou salvar essa live agora. Então aqui, vou salvar porque eu quero que esteja disponível para vocês, mas nós não fizemos meditação ainda. Como diz a minha amiga Bia, né, Bia? Começou com meia hora, a Max já fala 1 hora e quando ela dá a pausa vai mais meia hora. Ai, eu fico tão feliz de ver vocês com o coração vibrando e eu fico tão feliz de pensar na possibilidade de vocês saírem mais iluminadas e levar essas luzes para suas casas, para os seus maridos, para os seus companheiros, para os seus filhos, para o seu trabalho, que meu coração fica assim, ó, explodindo. Eu vou cair e vou voltar de novo para seguir. Quem puder me seguir,